Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui para falar sobre espiritualidade. Sabe, nós estamos nos aproximando do Natal e o Natal é uma data especial. O Natal é a data no qual nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. E eu estou aqui hoje para contar para você um pouquinho uma coisa que poucos param para falar, né? Como o mundo foi dividido como antes de Jesus e depois de Jesus. Existia uma divisão no mundo com a chegada de Jesus à Terra. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. Nada na história da humanidade dividiu ela como Jesus fez. Guerras não dividiram a humanidade, sabe? Os acontecimentos mais pesados que tiveram na humanidade não dividiram ela como Jesus. Impérios, reis, governos não fizeram isso. Só que Jesus fez. Jesus dividiu a humanidade como antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que o nosso calendário é visto hoje. E é por isso que eu estou aqui hoje, para contar para você um pouquinho sobre o marco importante da chegada de Jesus a essa terra. É importante que você saiba que Jesus, ele não nasceu ali naquele momento simplesmente. Jesus, ele diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, a Bíblia lá em Gênesis, no início, já diz que Jesus existia junto com o Pai e o Espírito Santo. A Bíblia diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Ali é a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos criando, né, o que a gente conhece como mundo e as coisas que existem nele. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como era antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, sabe, o mundo era dividido e formado por guerras. Quem mandava no mundo eram os reis, as guerras era quem dominava, as pessoas mais, talvez, de maior poder governavam, as pessoas que tinham força governavam, era através da força que o mundo era regido. Existiam pessoas que eram escravizadas, então a escravidão era muito comum antes da chegada de Jesus. As crianças não tinham nenhum valor, as mulheres não tinham voz social. Você vê as mulheres hoje com uma representatividade tão grande no nosso mundo e antes de Jesus isso não acontecia. Claro, a história vai mostrar que o evoluir das coisas trouxe muito mais voz às mulheres, as crianças passaram a ser reconhecidas, mas antes isso não era comum. Então a humanidade era uma humanidade muito dura, muito perversa, era uma humanidade que agia muito pela força. E a chegada de Jesus muda tudo isso. E hoje eu estou aqui para ler um texto com você. Eu vou até abrir aqui porque é um texto que eu sempre eu me lembro quando a gente para falar de Natal. E é um texto que ele mostra exatamente a importância e como Jesus foi predito pelos profetas. Isaías fala isso. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz. Talvez você conheça esse texto. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O versículo 7 diz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabe, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma música que eu gosto do Rodolfo, né? A gente já cantou até na comunidade no qual eu faço parte, mas é uma música que fala exatamente isso. Ela diz assim, ó, um menino nasceu, como um filho se nos deu, e ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E ela diz assim, ó, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Essa música é linda demais, glória ao Senhor Jesus, porque um menino nasceu, um filho se nos deu.
E ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando Jesus vem a esse mundo, ele vem para mudar a história da humanidade. Não há mais aquela violência que havia. Depois de Jesus, as coisas mudam. Jesus começa a pregar e a trazer às pessoas uma coisa diferente. A gente precisava amar as pessoas, tratá-las de maneira diferente, inclusive os seus inimigos. O discurso de Jesus é um discurso de amor. Jesus traz os pequeninos para perto, as crianças, e começa a dar valor às crianças. Até os discípulos diziam, não, afaste essas crianças daqui. Jesus diz, deixe vir a mim os pequeninos. Jesus começa a tratar as mulheres de maneira diferente, sabe? Jesus olha para as mulheres de uma maneira diferente e ele começa a trazê-las para perto para mostrar o Pai que existia e queria amar aquelas filhas. E Jesus traz um discurso para a humanidade completamente diferente. Não é mais olho por olho e dente por dente. O discurso de Jesus sobe ao monte e começa a mostrar para as pessoas que você deveria fazer diferente. Se ele pede tua túnica, dá a capa. Se ele quer que você caminhe 1 milha, caminhe 2. Jesus fala, olhe para os seus inimigos com amor. Jesus traz um discurso que não tem mais a ver com aquela humanidade que existia. Então, depois de Jesus, a história muda e tudo muda. Jesus começa a trazer um amor para a humanidade que não existia. E as pessoas ficam maravilhadas com os discursos de Jesus, com as parábolas que Jesus contava. Certa vez, uma pessoa estava triste e aborrecida e querendo saber o que ela fazia com as propriedades e as posses que os irmãos estavam brigando ali. E Jesus diz para ele, olha, não se preocupe com isso. Não fica olhando para essas coisas. Jesus traz um discurso completamente diferente. Ele fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que quer ser o primeiro será o último, e aquele que quer ser o último será o primeiro. Jesus traz um discurso para a humanidade que jamais foi trazido. Jesus deixa as pessoas maravilhadas porque ele traz a essência do Pai. Ele diz, eu estou aqui, eu faço o que o meu Pai manda. Jesus começa a mudar a história da humanidade de uma maneira que nunca foi visto. E é por isso que uma revolução acontece na humanidade. É por isso que depois de Jesus a humanidade é outra. Os discípulos entendem esse recado. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a falar com as pessoas de uma maneira que eles nunca falaram, eles começam a trazer um amor de uma maneira que eles nunca fizeram, eles curam pessoas, eles resgatam os oprimidos, eles transformam os abatidos, eles acabam com aquela tristeza e talvez aquele momento de imensidão, de sofrimento que as pessoas têm, e Jesus e os discípulos trazem um discurso completamente. Atos vai dizer que os discípulos que têm revirado o mundo de ponta cabeça, ou seja, a mensagem de Jesus no mundo vira ele de ponta cabeça, e talvez o Império Romano, que era um dos maiores impérios, começam a sentir o que é esse amor, porque cristãos morriam em vários locais, eles colocavam para iluminar a cidade, tocando fogo nos cristãos, e eles continuavam a seguir Jesus. Sabe, eles eram colocados no Coliseu ali, leões devoravam eles, e eles continuavam firmes e fortes seguindo Jesus. Então Jesus traz um discurso completamente diferente para a humanidade. Eu assisti um filme que é sobre o apóstolo Paulo, e tem um certo momento que Lucas pergunta para Paulo, mas os romanos estão oprimindo os cristãos, eles estão escondidos e não é justo isso. A gente precisa agir de alguma maneira, as pessoas não estão aguentando mais essa opressão. E Paulo olha para ele, no olho dele, e diz, se nós não amarmos os nossos inimigos e mudarmos a maneira com a qual nós tratamos ele, jamais eles conhecerão Jesus, sabe? Jesus trouxe um discurso que mudou completamente a humanidade. Então, depois de Jesus, tudo muda. Sabe, a pergunta que eu queria fazer para você hoje, o Natal está chegando e talvez seja a pergunta mais importante que você deveria fazer esse ano. Será que na sua vida você consegue dizer como era antes de Jesus e depois de Jesus, assim como a humanidade foi dividida?
Porque tem pessoas que receberam esse amor de Jesus no coração delas e a vida delas passou a ser completamente diferente. Elas podem contar uma história assim como a humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Será que você pode contar isso? Escreve aí no comentário se você foi transformado por Jesus e o que Jesus fez com você. Quem era você antes de Cristo e quem é você depois de Cristo. Eu conheço pessoas que tomaram tiro na cabeça, usavam drogas diversas e hoje, depois de Jesus, estão com uma família bem estruturada e abençoada por Deus e jamais eles imaginaram que teriam isso. Eu conheço pessoas que roubavam e hoje não roubam mais, porque Jesus entrou na vida deles. Pelo contrário, como diz na palavra, elas dão aos pobres e elas mudaram completamente a maneira delas viverem. Sabe, eu conheço pessoas que queriam morrer e conheceram Jesus e hoje elas querem viver para Ele. A vida delas mudaram. Sabe, eu conheço pessoas que infelizmente estavam depressivas e perdidas. Elas não queriam mais viver nessa terra e quando elas conheceram Jesus, elas mudaram completamente a vida delas. Então, eu queria fazer uma pergunta para você nesse Natal. Será que você pode dizer como era a sua vida antes de Cristo e depois? E se você não pode dizer isso, eu queria que você parasse um pouquinho para refletir sobre isso. Eu queria que você pensasse como pode ser a sua vida depois de Jesus. Jesus não promete maravilhas, ele não diz que você vai ter uma vida tranquila e sossegada. Ele diz, no mundo nós teremos aflições. Você vai ter aflição sim, mas passar pela aflição com Jesus é completamente diferente. Então nesse Natal, no momento que você parar com a sua família ali, nós fazemos isso no Natal, nós fazemos uma oração, agradecemos a Deus pela família, por tudo que nós temos. Pare com a sua família. E se você não é cristão ainda, não conhece isso, não acredita em Jesus, para só um pouquinho para pensar. E se você sentir no teu coração, faz uma oração, fala, Jesus, eu queria esse ano mudar, fazer a minha vida a partir de agora com você, com Jesus. Vamos ver como vai ser a sua vida depois que você tiver Jesus no seu coração? Eu queria fechar esse vídeo dizendo que o Natal é maravilhoso, é um tempo diferente, que você para com a sua família, as pessoas elas dão presentes, né? Jesus foi presenteado quando ele nasceu e isso é muito bom, é muito gostoso, a gente gosta muito do Natal, tá? Faça isso, mas se lembre de que esse Natal tem alguém que representa a humanidade como jamais ela foi representada. As pessoas elas vivem hoje, qualquer lei, qualquer coisa que existe na humanidade, ela tem princípios nos discursos que Jesus fez para que as pessoas andassem daquela maneira. Então, Jesus mudou completamente a história da humanidade e Ele quer mudar a sua vida e mudar a sua história também. Beleza? Esse recado que eu queria trazer para você. Continue feliz, grande abraço e tamo junto.